Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Melissa Beatriz, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto que é o Espiritismo para Todos. E o tema do nosso vídeo de hoje é a mediunidade na infância. Nós vamos abordar algumas reflexões importantes acerca desse tema e eu espero que você goste desse conteúdo. Se gostar, deixe um like aqui no canal, pode deixar aqui um comentário também e vamos embora. Primeiro de tudo, vamos conversar um pouquinho sobre de fato o que é mediunidade. A mediunidade, ela é a capacidade de sentir a influência de espíritos e ela funciona como um elo de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para o espiritismo, esta é uma faculdade importante e que está presente em todo ser humano. Para Kardec, todo aquele que sente para qualquer nível, para qualquer grau, a influência dos espíritos é, portanto, um médium. Um ponto importante da mediunidade é que ela pode aparecer de N formas diferentes, como a psicografia, que é a escrita, a psicofonia, que é a fala, a vidência, os efeitos físicos, através da intuição, dos sonhos. Ela pode ser despertada de várias formas diferentes. E ela pode ser despertada em vários momentos da vida daquele ser humano, inclusive na infância. É muito comum, na verdade, que haja relatos desse despertar da mediunidade ainda quando você é muito jovem. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que existem dois tipos de mediunidade na infância: a forçada e a mediunidade que é de uma forma mais natural. A mediunidade natural, ela acarreta algumas questões importantes, mas ela não costuma trazer muitos riscos quanto à mediunidade forçada. A mediunidade natural, ela pode aparecer em qualquer idade, e exatamente sobre isso que nós precisamos entender. A mediunidade natural, ela não é induzida, ela não é apresentada, ela vai acontecer de alguma forma. É muito interessante como o despertar da mediunidade natural, ela não causa espanto à criança, ela não causa medo à criança. Agora, a mediunidade forçada, ela é uma mediunidade induzida. E aí que mora o problema da mediunidade, do despertar da mediunidade ainda na infância. Ao tratar no Livro dos Médiuns sobre os inconvenientes da mediunidade na infância, Kardec vai indagar o espírito da verdade com a seguinte pergunta: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? A resposta dada a ele foi a seguinte: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois esses organismos débeis e delicados sofreriam grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Um ponto interessante é que a mediunidade requer de um adulto disciplina, requer de um adulto, muitas das vezes, ações que não se devem ser cobradas às crianças ou que não se devem esperar que a criança realize de maneira perfeita como um adulto deveria fazer. E isso exige do adulto sintonia com os espíritos superiores, requer meditações, constantes preces, o exercício do evangelho no lar, o exercício da prática da mediunidade com o desenvolver. E isso tudo não dá para a gente impor para uma criança sem a fragilizá-la. A gente sabe que também a mediunidade, o desenvolver da mediunidade e a prática da mediunidade depende também da nossa moralidade. E uma série de estudos sérios a respeito da doutrina e da própria mediunidade. Então não tem como a gente exigir tamanho rigor de uma criança que muitas das vezes tem 3, 4, 5 anos e até mesmo na juventude, quando a criança é um pouco mais velha, com 9, 10 anos de idade. Uma coisa que acontece também com a mediunidade forçada é a exposição daquele corpo frágil à presença de espíritos obsediadores. Os obsessores, se aproveitando daquela fragilidade, pode acompanhar aquela criança em N momentos da vida. E aí sim, despertar aquela
visão assustada da mediunidade. As crianças são muito delicadas, as crianças usam muito do imaginário também. Então, nesse quesito, é expor demais o filho, uma filha, à presença desses espíritos zombeteiros. É muito importante que os pais estejam atentos a qualquer despertar da mediunidade e que não forcem essa ideia a seus filhos. Não queira que seu filho seja um médium desde criança, não queiram que seus filhos exerçam a mediunidade desde a fase infantil, porque não vale a pena expor esses corpos a tamanho, peso que é a mediunidade, sabe? E peso, no sentido que eu falo, dessas questões que a gente acabou de discutir. Uma criança não tem capacidade de sustentar a mediunidade como um adulto sustentaria. E também não tem a capacidade de distinguir a presença de espíritos bons dos espíritos ruins. Mas Kardec também vai indagar o espírito da verdade em relação às crianças que desenvolvem essa mediunidade de maneira espontânea. A pergunta é a seguinte: no entanto, crianças que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escritas e de visões, apresentam isso com os mesmos inconvenientes? A resposta do espírito da verdade é a seguinte: não. Quando uma criança, a faculdade se mostra espontânea, é que esta na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Ou seja, tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. A espiritualidade sabe conduzir, a espiritualidade boa saberá conduzir essa mediunidade, esse despertar da mediunidade naquela criança se feita de forma espontânea. O mesmo não poderia acontecer quando é provocada ou sobreexcitada, sabe? Se você provoca esse despertar da mediunidade, se você força o despertar dessa mediunidade, ela não tem tanta leveza quanto se acontecesse de maneira natural. Sendo assim, o que é natural tem um motivo a mais para ser tratado com naturalidade. Segundo, deduzimos das seguintes palavras do espírito superior, dirigidas a Kardec. Olha só. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisas naturalíssimas. É verdade, a criança não cria pânico ao ter esses determinados tipos de visões. Geralmente quem cria pânico somos nós adultos. E a que dá pouca atenção e quase sempre esquece. Depois de um tempo, aquilo dali apaga da mente e a criança não vai ficar remoendo aquelas visões, aquilo tudo que ela viu ou ouviu no despertar da mediunidade espontânea. O fato lhe volta a memória a ela e explica facilmente quando se conhece o espiritismo. Existem muitos relatos de pessoas que tiveram alguns casos desse despertar da mediunidade na infância e que só foram retornar à memória quando conhece o espiritismo. Então, quando começa a estudar a doutrina do espiritismo, ela desperta e fala: opa, isso aqui aconteceu comigo quando eu tinha 5, 6 anos, então tá explicado. Então, isso já era um despertar da minha mediunidade. E aí que ela entende que, de fato, tais acontecimentos já eram um despertar da mediunidade. Mas percebe, é de uma forma tão natural que ela vai demorar anos para se lembrar de novo, ou só vai se lembrar quando acontecer alguma coisa, quando ela estiver estudando, quando ela conhecer o espiritismo de fato e entender que determinados sinais já eram o despertar da mediunidade ainda quando se era criança. Todos nós temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que cuida de nós, que zela por nós e que está junto da gente o tempo todo. Esses espíritos bons nós costumamos chamar de anjos da guarda, espíritos protetores, e ele nos acompanha desde o nosso nascimento. Com isso, uma criança é também acompanhada por esses espíritos. Esse espírito vai desempenhar conosco a função de um pai para com o filho. Então, ele tem um cuidado conosco durante todo o percurso que nós vamos fazendo na nossa vida. Quando a mediunidade espontânea acontece, esse espírito está atento a tudo isso. A mediunidade forçada, a criança também tem um espírito protetor
junto com ela. Mas aí nós estamos evocando possibilidades de trazer responsabilidades para um corpo que não está preparado para aquilo. A gente separa a mediunidade forçada da mediunidade espontânea dessa forma. Então, aquele espírito ele até pode estar presente, preservando aquele corpo, preservando aquela criança, mas é totalmente diferente quando não se há essa excitação dos pais ou dos responsáveis acerca da mediunidade. De certo modo, nós devemos amparar todas essas crianças e reconhecer essa faculdade ainda muito cedo, sem causar espantos, excitações, sem provocá-las, sem querer a todo custo que nossos filhos tenham a vida de fato de um médium adulto. É necessário muito estudo, muita oração, muita meditação para que a mediunidade de fato seja exercida da maneira correta. Algumas formas de amparo às crianças portadoras da mediunidade. Uma delas é a prece. Orar pelos seus filhos, orar junto aos seus filhos, ensinar os seus filhos o hábito da oração. Isso acontece muito na infância de famílias religiosas. O hábito de orar, geralmente ao anoitecer, é importante que se ensine isso à criança desde cedo. Ou então orar durante algum momento específico do dia. Isso também é uma forma de proteger o seu filho ou a criança dessa influência da mediunidade. Outra forma de proteção a essas crianças é a educação espírita. Evangelização voltada para a idade daquela criança. Então você não vai ensiná-la a doutrina do espiritismo de forma como se ensina para um adulto. Todo o material acerca do espiritismo, as palestras, o estudo que se é feito, ele é dirigido e abordado de forma fácil, de fácil entendimento, adequado para aquela idade, para aquela fase que a criança está. Na casa espírita nós temos também os passes, que também são um dos métodos de proteção àquela criança. Outra forma também de proteção é o Evangelho no Lar, que é imprescindível para todos nós, inclusive adultos, mas muito especial também para as crianças. Incluir seus filhos no Evangelho do Lar é trazer eles tanto para dentro da doutrina, para os ensinamentos da doutrina espírita, mas também uma forma muito poderosa de proteção. Bom, assim como os frutos de uma árvore, a mediunidade na infância, ela é despertada no momento oportuno, no momento certo. Não queiram passar por cima das ordens divinas, nem passar por cima de absolutamente nada. Tudo acontece no tempo que deveria acontecer. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que a partir de hoje você passe a observar um pouco mais os seus filhos e ensine o caminho da verdade, o caminho da vida de forma consciente, sem extrapolar os limites da idade. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, eu espero que você deixe um like, se inscreva no canal para você continuar recebendo vídeos como esse. Até a próxima!